Contrato de mandato. Contrato pelo qual o mandante transfere poderes para o mandatário. E o mandatário vai praticar atos de interesses do mandante. Esse contrato ele pode ser um contrato gratuito, benéfico, sem nenhum proveito para aquele que vai realizar a prática do ato, o mandatário, ou o mandatário para fins profissionais, quando ele pratica uma atividade, como exemplo, a nossa advocacia, ele pode lograr proveito econômico porque faz parte do seu exercício profissional. O contrato de mandato é um contrato específico, em espécie, tipificado no Código Civil, nos artigos 653 a 692. E quando ocorre o mandato, é importante a tradução dos poderes que são conferidos ao mandatário. E essa tradução, entre aspas, é visualizada por terceiros, por pessoas que, de certo modo, vão agregar algo à prática, ao exercício do mandato. As pessoas vão tomar essa visualização por meio da procuração. Diz o Código Civil que a procuração é o instrumento do mandato. E isso é feito no artigo 653. Vamos para a leitura. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. E aqui o Código coloca como uma primeira parte a compreensão do conceito do mandato. E logo em seguida, na segunda parte, conclui o legislador. A procuração é um instrumento do mandato. Eu não tenho dúvida em afirmar que é um dos contratos mais relevantes do ponto de vista da confiança do direito contratual. Porque que é contrato que revela a máxima confiança do que esse, em que uma pessoa vai praticar atos ou administrar interesses em proveito de outrem. Realmente, o contrato é um contrato de extrema confiança. Quanto à forma, pode ser verbal, pode ser um documento escrito meramente particular entre partes, ou pode ser traduzido num instrumento público por meio de uma procuração pública. Inclusive, determinados atos, determinados em lei, vão exigir a procuração pública. Vamos imaginar que um mandante outorga poderes ao mandatário para promover a alienação de um bem. Essa alienação vai ser a transferência onerosa de um imóvel para determinado comprador. Então, nesse caso, vai ter a necessidade, porque determina assim o contrato principal da escritura pública. E qual que é o contrato principal? A compra e venda do imóvel. Qual que é o contrato acessório? O mandato. O mandato, então, tem essa característica. Ele funciona, ele figura como um contrato principal ou acessório? Acessório. Acessório porque sempre ele está atrelado a um principal para a prática de um negócio jurídico principal. As obrigações do mandatário são executar os atos de administração de interesses de outrem com a máxima diligência. E é isso que está disposto no artigo 667. E o artigo 667, ele precisa ser lido com muita atenção, porque ele fala em diligência habitual na execução do mandato. Só que essa diligência habitual precisa ser traduzida em um contrato. E qual o contrato que a gente vai traduzir isso no caso da advocacia? O contrato de prestação de serviço advocatício. As obrigações vêm determinadas no contrato de prestação de serviço, dentro do contrato de prestação de serviço. Agora a gente precisa entender quais são as espécies de mandato. O mandato ele pode ser geral, e aqui ele vai conferir poderes para atos de administração em geral. Ele pode ser um mandato chamado de especial, e aqui ele se prende a determinados atos específicos, como representa para a constituição de uma sociedade. Esse é um ato, é uma prática específica. Ele pode também ser configurado como um mandato judicial, que é a representação em juízo, no caso é o escopo central quando cuidamos da judicialização do nosso cliente. Pode existir também o chamado mandato em causa própria. Então, nesse caso, o mandatário ele vai ter poderes para determinado objeto específico, inclusive com transferência de direitos para si próprio, em causa própria. E depois dessas observações
extremamente importantes para a prática da advocacia, nós podemos encerrar essa nossa aula e eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá!